Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Aqui estamos sempre trazendo novidades, assuntos sobre desenvolvimento, assuntos de interesse de toda a sociedade. Hoje nós vamos falar de algo extremamente importante, que é sobre a legislação do trabalho. Como funcionam as regras, as leis e quais são as observações importantes para o dia a dia, para o bom relacionamento entre empregado e empregador. Tenho aqui como convidada, uma convidada muito especial. Aliás, nosso programa sempre tem convidados muito especiais. Doutora Antônia Santana, diretora do Fórum Trabalhista aqui de São José dos Campos, juíza diretora, e vem há muito tempo fazendo um trabalho aqui sensacional. Tudo bom, doutora Antônia? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer algumas dúvidas, falar sobre alguns assuntos importantes da esfera trabalhista. É sempre um prazer atender o seu convite. Muito obrigado. Doutora Antônia, a senhora como juíza, naturalmente já atuando há muitos anos, tem uma visão ali bem ampla do relacionamento, né, entre empresas e empregados. Na sua opinião, isso tem melhorado? A justiça ainda é constantemente acionada, o número de processos vem aumentando, ou a gente tem conseguido fazer com que essas relações trabalhistas sejam melhor tratadas internamente dentro das empresas? Ainda houve uma mudança na legislação em 2017, a denominada reforma trabalhista, e houve uma redução na quantidade de ações trabalhistas, porque essa lei previa duas situações que o trabalhador, se o trabalhador perdesse a ação, ou se alguns pedidos fossem negados, julgados improcedentes, é o termo técnico, ele teria que pagar as custas e pagar os honorários para o advogado da empresa. E se ele tivesse um outro processo, que ele tivesse ganho algum valor, esses honorários poderiam ser descontados desse crédito dele, ainda que de outro empregador estava previsto isso. Aí o Supremo Tribunal Federal ele julgou inconstitucional essa imposição de ser descontado o valor dos honorários de outro processo, e também ele entendeu que se a pessoa declarar que ela é pobre no sentido da lei, ou seja, que ela não tem condição de pagar as despesas processuais, isso inclui custas e honorários, ele declarar sobre as penas da lei, ou seja, se ficar comprovado que ele está faltando com a verdade, ele pode sofrer um processo como se ele estivesse mentindo, né? Perfeito. Ele pode ser falsidade ideológica. Aí ele poderia ser apenado, por isso que é sobre as penas da lei. Então, o Supremo entendeu o seguinte, se ele, com relação aos processos que forem procedentes, ele vai ser condenado a pagar os honorários para o advogado da empresa, entre 5% e 15%, e a exigibilidade desses honorários fica suspenso por 2 anos. Se o advogado, nesse período, não comprovar que o trabalhador tem condição de pagar, ele ganhou na loteria, ele foi promovido, tem alguma condição de pagar, ele entra no processo, faz essa comprovação e a Justiça do Trabalho vai executar. E não sendo isso, ele fica perdoado dessa dívida. Perfeito. E por que foi julgado inconstitucional? Porque os cidadãos, né, na Justiça Federal e na Justiça Estadual, eles não tinham essa penalidade. Se ele declarasse que ele era pobre, na acepção da lei, ele não era cobrado nem das custas nem das despesas, só o trabalhista que ia ser. E por isso que ele entendeu que era inconstitucional. Perfeito. Então, isso tudo fez com que diminuísse o número de processos? Inicialmente sim,
Aí depois, como tem essa questão da suspensão... Voltou a subir. Voltou a subir. É importante que a justiça ela não seja usada por nenhuma das partes, né? Exatamente. Que realmente que seja levado demanda que tenha-se dúvidas de interpretações legais de alguma coisa de descumprimento evidente, né? Afinal, a justiça, em geral, é para isso, quando a pessoa tiver um direito lesado, né? Agora, às vezes, os maus empresários, às vezes, têm aquela máxima, vá procurar os seus direitos. E aí a pessoa tem que entrar com as ações e tem que aguardar e demora para receber. E aí, às vezes, o acordo vai muito longe. Da mesma forma, há também trabalhadores que eles estão dispensados, não acham emprego e, de repente, falam, não, eu vou tentar. Tem esses casos também. Doutora Antônia, e do passado se falava muito, acho que isso tem mudado bastante. Entrou na Justiça do Trabalho, o trabalhador vai ganhar, o empreendedor perde. Isso foi um mito que foi criado? Foi um folclore, na realidade, e a maioria das pessoas faz essa pergunta. É verdade que entrou, pediu qualquer coisa e ganha? O que acontece assim, tem um mínimo da legislação que é a CLT. A Constituição trouxe muitos direitos, até alguns que não foram regulamentados até hoje, há 30 anos, né? Sim. A Constituição é de 1988, e tem as normas coletivas. E então, por exemplo, às vezes a empresa ela assina com o sindicato, né? Ou a representação patronal com a representação profissional, eles estabelecem alguns direitos que são lei para essas duas partes. E a empresa não cumpre. Ou então ela não registra, Perfeito. Ou ela paga por fora, ou ela não põe cartão de ponto, ou às vezes ela fica vulnerável ali. Fica vulnerável. Perfeito. Às vezes tem empresa que tem 2 cartões, tem um com a jornada normal e outro com as horas extras, entendeu? E não tem recibo. Até assim, que se fizer errado, exposta, né? Faz recibo, né? Faça o recibo, pelo menos você não paga de novo. Tá certo. Mas é que quando quer fazer errado, totalmente errado, ele paga sem recibo e em dinheiro. Aí fica Às duplamente vezes fica difícil a pessoa, o trabalhador comprovar, porque é em dinheiro e paga sozinho. Só que assim, se ele faz isso com vários trabalhadores, sem dúvida, sempre vai ter uma testemunha para comprovar que ele também recebia sem recibo em dinheiro. Perfeitamente. Bom, nosso tempo aqui passa rápido, viu, doutora? Nós vamos ter um intervalo. Estamos hoje conversando com a doutora Antônia Santana, diretora juíza do Fórum Trabalhista de São José dos Campos. Vamos para um intervalo, voltamos em seguida. Muito bem, de volta, conversando hoje com a doutora Antônia Santana, juíza diretora do Fórum Trabalhista. Doutora Antônia, uma lei recente que busca a equiparação do salário entre homem e mulher. Isso foi necessário porque as mulheres ganhavam realmente menos? Sim, tem várias estatísticas e ultimamente eu vi uma fala de uma pesquisadora da Unicamp. A diferença das mulheres brancas para os homens ganha mais ou menos 67%, 69% do valor do salário dos homens e sendo uma mulher negra, menos que 50%. E, então, por isso, não seria exatamente uma equiparação, seria uma igualdade. Uma igualdade. Ou seja, as pessoas, assim, na mesma função, ela não pode, por exemplo, ser admitida, ele com 2.000 e ela com 1.800, porque a partir daí começa a discriminação, ou seja, a diferenciação, que ela acaba sempre ganhando menos, porque ela já entra em condições para fazer a mesma coisa ganhando menos. E essa lei, ela exige que empresas acima de 100 funcionários, que orientação que a gente teria que passar para o nosso telespectador, que é importante? Tem a regulamentação dessa lei, que é do ano passado, de julho de 2023, ela alterou o artigo 461 da CLT, que é o que trata da equiparação, que é uma figura diferente, né? Uma figura jurídica diferente, e lá já consta, tem que ser feito um relatório às empresas que têm mais de 100
empregados, fazer um relatório para demonstrar que não há essa diferenciação, porque havendo, eles dão um prazo para a empresa corrigir essa falha. Perfeito. E se não corrigir tem uma multa, uma série de penalidades. Perfeitamente. Então, essa igualdade, né, na equiparação entre homens e mulheres passa a vigorar, e as empresas com mais de 100 funcionários precisam então fazer essa demonstração Sim. de forma oficial. Outro tema que sempre a gente tem acompanhado bastante, até empresas grandes a gente tem ouvido falar nesse sentido, pejotização. Isso é um risco para um processo trabalhista? É um risco. Hoje, com a alteração, com umas últimas decisões do Supremo, o Supremo decidiu que nesses casos onde há uma documentação de um contrato feito entre a empresa e um PJ, que o PJ é uma pessoa que ela se regulariza como um microempreendedor individual. Famosa MEI? É o MEI. Então, ele tem ele está documentado como autônomo e firma um contrato. Então, o Supremo entendeu que, havendo esse contrato, presume-se que foi uma coisa espontânea entre o MEI e a empresa, e então não vai ser mais competência trabalhista. A ideia do Supremo é que essa pessoa, se quiser questionar esse contrato, essa relação, ela vai ter que entrar com uma ação na Justiça Estadual. E se a Justiça Estadual entender que há um vínculo, aí ela vai devolver o processo para a Justiça do Trabalho. Quer dizer, então, de certa forma, isso favoreceu que o indivíduo que queira ser MEI, desde que ele tenha um contrato, ele assumiu aquela situação. Sim, não se presume a fraude. Tá, né? não se presume a fraude. E perfeito. no trabalhista, em razão de todas as circunstâncias, haveria uma situação de declarar fraude se entender que ele era empregado e mesmo documentado como autônomo. Perfeitamente. Então, nesse sentido que houve essa modificação. O artigo 114 da Constituição Federal prevê que as discussões sobre vínculo empregatício são competência da Justiça do Trabalho. Isso continua para efeito da prestação de serviço sem qualquer documento que haja uma declaração que aquele trabalhador ele é autônomo. Ou ele tem alguma inscrição individual, ou ele tem uma empresa constituída, ou ele é MEI. Quando tiver essa situação, não é mais lá na Justiça do Trabalho. Ah, perfeito. Mas talvez então o que caracterize maior, assim como fraude, vamos chamar, ele exerceu uma atividade como CLT naquela empresa e de um determinado momento vira MEI. Normalmente o que acontece é isso. E aí sim fica evidente, fica o risco trabalhista, vamos chamar assim. Sim, mas mesmo nessas situações o Supremo está entendendo que não, tendo uma documentação, ele entende que não é caso da Justiça do Trabalho. E essa tese desenvolvida pelo Supremo, ela veio dentro de um processo que discutia terceirização. Que terceirização é uma outra figura, é uma empresa que contrata outra empresa para fornecer mão de obra. Certo. E esse processo era para discutir se a terceirização é lícita ou não é, de acordo com a atividade da empresa. Então, havia uma discussão, a atividade preponderante da empresa não podia ser terceirizada, teria que ser empregados próprios. E nessa discussão, alguém incluiu lá no final que a terceirização é lícita, qualquer que seja ela, além de outras formas de prestação de serviço. Então, isso trouxe uma certa confusão. Essas outras formas foi incluída a pejotização. Sem dúvida. O trabalho preventivo, né? O empreendedor ele tem que estar atento a isso. Acho que essa é uma pauta Sim. muito importante. É um investimento numa assessoria jurídica para se verificar, ser feito levantamentos, se tem alguma coisa errada. Porque às vezes é uma falha, um entendimento incorreto de alguém do setor de pessoal. Ele entende que não precisa fazer isso, ou precisa fazer uma outra coisa, outro tipo de documentação. Sim. Que não é a que é a correta. Expõe. E aí, de repente, surge uma reclamação e o empresário só descobre na Justiça do Trabalho que aquele procedimento dele está errado. Então, ele tem uma assessoria jurídica, é muito importante.
Perfeitamente. Doutor Antônio, nosso tempo aqui acabou. Quero agradecer bastante todo o conhecimento que a senhora tem aí como juíza. Muito obrigado por participar aqui do programa do Desenvolve Vale. Eu agradeço, doutor Kiko, e sempre que precisar pode me chamar. Muito obrigado. Tenho o prazer de atendê-lo. Bom, e no próximo bloco, diretamente do Parque de Inovação Tecnológica, vamos falar de tecnologia com o diretor-geral, diretor-presidente do PIT, Parque de Inovação Tecnológica. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, estamos aqui diretamente do PIT, Parque de Inovação Tecnológica, São José dos Campos. E hoje o entrevistado é o nosso diretor-presidente aqui do PIT, Jefferson Cheriagatti. É isso aí, Jefferson? É isso mesmo. Seja muito bem-vindo a todos os telespectadores do SBT aqui da Tati. É um prazer, Jefferson, estar com você aqui, porque o Desenvolve Vale, ele trabalha muito na questão do desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional, e esse espaço se tornou aqui uma grande âncora do desenvolvimento. E agora completando 18 anos. Como é que você está vendo esse momento, Jefferson? A gente está chegando aqui na maioridade, né, com muito orgulho. Esse ano a gente fez o primeiro congresso científico do parque, e foi um estouro, né? A gente tem trabalhado muito para atrair mais coisas do Brasil e de fora para cá, para a gente poder aumentar a escala e o impacto que essa política pública criou, não só na nossa cidade, como no Vale, no estado, no Brasil, enfim. Quer dizer, é uma semente que acaba atraindo na prática o desenvolvimento, né? A gente tem visto as pessoas falarem de São José em outros estados, em outras regiões, e muitos se referem ao Parque de Inovação Tecnológica, né? Isso é importante falar para os nossos telespectadores, porque hoje você abriga quantas empresas, Jefferson? Aqui nesse ambiente de oportunidades, a gente tem 200 empresas e associadas ao parque, espalhadas pelo Brasil, outras 250. Quer dizer, e tudo isso vai gerando novos negócios, novas parcerias e colocando a cidade de São José dos Campos, o Vale do Paraíba, em evidência. Esse é o sentimento? E qual que é a nossa principal contribuição nisso, para o desenvolvimento do nosso vale? É a atração de capital, a atração de empresas, a atração de empregos, a atração de cérebros, para que a gente possa criar a nova base industrial de altíssimo valor agregado dos próximos 15, 20, 50 anos. Isso não ocorre sozinho, né? A história começou com o DCTA, com o ITA, com o INPE, com toda a base industrial que se criou na cidade. O que a gente consegue atrair agora são empreendedoras e empreendedores, empresárias e empresários, cientistas de todo o Brasil que vêm com muitos bons olhos, vêm para a cidade que vai se tornar, se já não é, a capital do desenvolvimento e da inovação tecnológica brasileira. Perfeito. E o nosso programa ele é assistido por outras regiões, outros estados, e também deixar claro que o parque está aberto a todo esse outro universo, né? Não é simplesmente para as pessoas de São José dos Campos. Isso. E isso eu acho que é um ponto importante, porque às vezes se pensa que aqui só atende o público local. Não, muito pelo contrário, né? A gente entende que a gente tem uma responsabilidade e uma contribuição estratégica que a gente pode fazer para o Brasil, ajudando a acelerar o desenvolvimento de outros ambientes de inovação espalhados pelo Brasil afora. E é exatamente esse papel que a gente está fazendo, porque muitos gestores públicos de outras regiões vêm com bons olhos contratar a gente para a gente ajudar com que eles alcancem uma maturidade de inovação tecnológica mais rápido que se estivessem sozinhos. Quando a gente faz isso, a gente também gera a oportunidade de empresas de outro estado virem para cá, empresas daqui irem para lá, ou seja, o desenvolvimento econômico do Vale cresce e a gente também contribui para o desenvolvimento de outra região do país. Sem dúvida nenhuma, é de extrema importância esse movimento que o PIT está fazendo. Talvez o que o ITA significou lá atrás, para que hoje São José seja um cluster aeronáutico, o PIT possa ser essa grande semente, já está sendo, para que a gente tenha outros clusters, outras iniciativas, não só aeronáutica. E a gente constrói em cima de e junto com, né? Não existe isso no vácuo. A cidade entendeu muito bem o impacto de um ambiente de inovação desse, justamente porque a gente tem o DCTA aqui e a gente sabe o que o DCTA foi importante para a industrialização da região. Então isso já está na cabeça do joseense.
que a gente tem essa vocação e a gente aqui, na verdade, só expande a possibilidade. Perfeito. Nosso tempo está acabando. Ô Jefferson, as instituições de ensino são extremamente importantes. Hoje vocês têm instituições aqui e estão se aproximando de outras? A gente tem 5 instituições de ensino aqui no nosso distrito de inovação, 3 aqui dentro do núcleo, que é um parque, e a gente tem outras 25 conectadas a gente através do programa Comé, que estão espalhados pelo Brasil. O nosso sonho é pegar todo pesquisador ou pesquisadora brasileira que vê com bons olhos transferência de conhecimento científico para a iniciativa privada criar inovação tecnológica e, com melhores olhos, receber investimento privado para desenvolver novas linhas de pesquisa. Perfeitamente. Olha, uma excelente entrevista aqui com o presidente do PIT, Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Para você que ainda não conhece, venha conhecer, porque realmente é o diferencial do desenvolvimento. Jefferson, muito obrigado. Parabéns por todo o seu trabalho aqui, dedicação nessa ampliação fantástica que você está fazendo de inovação e tecnologia. E que venham mais 18 anos, né? Com certeza, muito mais. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa e fique agora com o SBT Brasil.